Lira agora tá crescendo, não tá? Tá se tornando bem relevante no contexto. Quando o cara começa a crescer, o que que acontece? Eu acho que é o Toffoli, não sei, eu acho que é o Dias Toffoli. De repente eu quero rever aquela acusação, porque tem uma acusação do Lira, que pegaram o assessor dele com cento e poucos mil reais no aeroporto, e o assessor falou que era do Lira essa grana, né? E aí esse negócio estava parado no Supremo, o Supremo tinha pedido vista, e agora que o Lira começou a crescer e começou a pôr as asinhas de fora, de repente, isso aí volta para análise, sacou? E para mim isso é a forma com que o STF coordena o jogo político. A maioria dos políticos fazem merda lá, tem o rabo preso, e mesmo se você não faz merda, eles inventam uma merda pra te colocar. Então, a ditadura tá funcionando dessa forma, através da coação mesmo, através do medo mesmo, da perseguição política, né? É por isso que eu falei assim, na minha opinião, primeiro acabar com o foro privilegiado. Porque é o seguinte, o foro privilegiado hoje é a forma com que os ministros têm de fazer pressão em deputados e senadores. Pode crer. Teu inquérito tá aqui, lembra disso? Sou eu que vou julgar, e é garantido pela Constituição que sou eu que vou julgar sempre. Então, primeiro de tudo, eu tenho defendido isso. Essa proposta já passou no Senado, já passou na Comissão Especial da Câmara, falta o plenário da Câmara analisar. Então, tá na cara do gol. Né? Agora, a gente não pode também correr o risco de colocar em pauta e perder. Né? Então, eu tenho tentado fazer uma construção ali com os líderes partidários, com os deputados, para... Quando você vai fazer uma construção dessa, como que é o jogo da política? Argumentando. Assim? Argumentando, assim, tipo... Temos aqui essa proposta, já passou no Senado, falta a Câmara. Qual que é a posição de vocês? Felipe, a gente não tem posição ainda. Não tem posição por quê? Vamos votar, a gente já não tem foro. Eu recebo processo toda semana, a gente não pode mais falar nada porque recebeu um processo espalhado pelo Brasil inteiro. Vamos votar esse negócio, pô. Então, como que é a relação? Convencimento. Como que é os seus colegas ali? Como que você sente a percepção da galera do sistema político, assim? Os seus colegas deputados, todo mundo percebe que tá numa ditadura? Ou eles ainda não têm essa clareza? Eles ficam... Muitos ainda não usam essa terminologia, né, de ditadura, mas percebem que existe um avanço do Supremo em pautas que deveriam ser do Congresso. Essa percepção existe. Entendi. E há um incômodo ou do jogo tudo certo? Há um incômodo. Entendi. Há um incômodo. Você pega, por exemplo, aquilo que aconteceu com o Daniel Silveira. Num primeiro momento, muitos defenderam o Supremo. Tanto é que a gente perdeu. A gente colocou lá para votar e a gente perdeu. Sim. O Daniel foi preso. Sim. Com a anuência da Câmara. O que foi ridículo. Pra Câmara. Só que, passado alguns meses, depois de um tempo, começou a haver uma certa resistência por parte da Câmara. A própria relatora do caso do Daniel veio a público e disse o seguinte: olha, eu votei favorável porque havia a promessa de que o Alexandre de Moraes deixaria o Daniel preso um final de semana só. A relatora falou isso publicamente, porra. Caralho. E o Daniel ficou quase um ano preso. Tá preso até agora, né? Agora, porque invalidaram o decreto do presidente... O que é um absurdo, o induto, né? Como assim invalida um induto? O induto não é... Sim. Justamente a carta final da parada... A Dilma deu um induto que se aplicou ao Zé Dirceu, por exemplo. E esse não foi invalidado. Não. Então, assim, agora também me parece, Monark, que existe um início de um incômodo do próprio... de alguns deputados do PT em relação a isso. Porque qual que é a preocupação? O cara tá fazendo isso com os bolsonaristas, mas isso pode se voltar contra a gente a qualquer momento. Porque pensa só, o Bolsonaro nomeou 2 ministros. Uhum. O que impediria, em tese, um deles de começar a fazer o que o Alexandre de Moraes está fazendo com os bolsonaristas? Bolas, né? Bom. Mas né? Assim, no mundo hipotético, sim, né? Eles poderiam, sim. né? Não, com certeza, com certeza. Mas parece que o Bolsonaro também indicou os 2 caras que é do sistema, né? Não, eu com o Nunes Marques eu nunca estive, com o André eu estive porque ele começou a carreira dele em Londrina. Né? Então, assim, eu tenho um apreço bastante grande por eles. Sei que tem pautas de diminuição desse protagonismo do Supremo. Mas é claro, os 2 estão pisando em ovos também. Porque eles são minoria. Sim, e são o garoto novo no colégio, né? Exatamente. Acabaram de chegar, então tem todo aquele jogo de cintura que precisa ter, né? Mas o André Mendonça, ele não era assessor do Toffoli, um negócio assim? Não era um cara bem conectado com... Sim. Mas assim, no mundo jurídico... Ele não é um outsider, né? No mundo jurídico de Brasília, né, esses grandes figurões do mundo jurídico de Brasília, todo mundo já trabalhou com fulano, já estagiou com ciclano, já atuou em determinado momento com o ministro. Então todo mundo acaba, no mundo jurídico de Brasília, se conhecendo.
né? Então, em relação a isso, não me parece ser uma preocupação, né? Agora, Mas eles não votaram pra caçar o Deltan? Não teve uns caras que o Bolsonaro apontou que... foi, eu acho que o Nunes Marques, que hoje faz parte do TSE, né? Aham. É, então... Eu não sei se foi ele Acho ou que se foi o foi, André, eu acho acho que que foi o Nunes Marques, Acho que né? foi o Nunes Marques. Então, é foda, né? O cara indica um cara que tá caçando um outro por politicagem, tá ligado? Não tenho tanta esperança, assim, nesses ministros indicados pelo Bolsonaro, cara. Existe uma política interna ali também, certamente, né? Então, eu não sei os bastidores dessa questão da cassação do Deltan, mas certamente existe alguma política interna ali. Eles estão putos porque o Deltan fez a Lava Jato, assim, é Claro. isso. Sim. É por isso que eu falo, a gente tem que repensar o sistema judiciário brasileiro. A gente tem que repensar esse Brasil inteiro, velho. Pra mim, Inteiro. joga fora tudo e constrói do zero. zero. Porque não dá. A Constituição mas é daí uma a gente piada, vai- o sistema é tudo uma piada. Mas aí é o seguinte, eu já pensei em começar um movimento defendendo uma nova constituinte. Só que, pô, e o risco de ficar pior do que tá? Olha, só se a gente virar a Coreia do Norte, né? Não é? Só se virar a Coreia do Norte, porque já tá Mas muito ruim, quase mano. aconteceu com o Chile, né? Eles fizeram lá um texto da Constituição que era horrível. Claro que depois foi rejeitado, né? Claro, claro. Mas Acho que primeiro a gente cria esse texto, né? Que se a gente quiser ir por essa linha, que eu acho que é uma linha que tem que ser, entendeu? Refundar o Brasil e declarar a independência do Brasil, porque a gente é colônia. Tinha que ser independência ou morte, entendeu? E para isso a gente primeiro tinha que pensar essa nova Constituição. Tinha que ser uma Constituição simples, com poucos artigos, poucas leis, entendeu? E aí, depois que a gente convencer a população dessa nova forma de Estado, aí sim a gente passa pra votar. Não é tipo, vamos abrir a Constituinte e aí depois decide. Não, primeiro a gente tem que ter uma base, né? uma batalha ideológica, um debate pra sociedade decidir e a gente falar, isso aqui parece melhor, entendeu? Pô, tá garantida a liberdade de expressão, tá colocando atribuições na Constituição que são poucas, não tem que... Porque o problema da nossa Constituição é que ela rege sobre todos os aspectos do Estado e de tudo. Exatamente. É uma Constituição gigantesca, o que é diferente de países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos. E as constituições, a Constituição, por exemplo, dos Estados Unidos segue uma outra lógica, né? Ele diz o seguinte: qual é o limite do Estado perante o cidadão? A Constituição brasileira diz o seguinte: não, qual que é o direito do cidadão? Só fala de direito. Não fala do limite do Estado. Ó, Estado, você pode vir até aqui. Né? Os direitos do cidadão são esses. Então, aqui você não mexe. O do Brasil, não. Sim. Agora, a minha preocupação nisso é sempre tentar trabalhar. Porque quando você abre uma constituinte, pô, daí entra as discussões, né? Vai eleger um congresso só para isso? Vai aproveitar os atuais parlamentares para também fazer uma constituição, como foi em 88? Como que se daria isso? Daí a gente só não pode deixar o negócio descambar, ficar pior do que tá. Como diria o Tiririca, né? Pior que tá não fica. Né? Talvez isso seja verdade. O problema é que, ó, se a gente realmente abre uma constituinte, o globalismo vai vir tomar o país para eles, entendeu? Claro. Eles vão falar, perfeito, eu já tenho todos os players aqui no sistema político brasileiro, eles vão dar essa oportunidade da gente mexer no sistema dessa forma, maravilha. Sabe que uma vez eu estava num congresso, né? E quem estava palestrando era o ministro Toffoli. E ele disse o seguinte: olha, pessoal, o pessoal critica o ativismo judicial do Supremo e etc. Mas, como todos os assuntos estão na Constituição, é inevitável que o Supremo fale sobre tudo. Na prática tá certo, pô. Errado não tá. A Constituição fala de tudo, pô. Pois é. Agora, alguns integrantes do parlamento, com quem eu já conversei sobre isso, defendem o seguinte: não, Felipe, em vez de constituinte, a gente tem que trabalhar em reformas pontuais. Então, vamos fazer uma reforma do judiciário, fazer uma reforma política. Sempre pensando para daqui 10, 15 anos, né? Porque reforma para já não é reforma, não vai adiantar. Porque os políticos não querem mudar o jogo no meio no meio da partida, né? Você vê, aquele negócio da forma da eleição. Né? Se vai ser distritão, distrital. Porque hoje o nosso sistema ele é o chamado proporcional, que é uma confusão. Sim. O partido faz uma somatória de votos e depois esses votos são divididos pelo número de cadeiras e aí você faz a distribuição conforme essa votação do partido. Ninguém entende. Sim, e acaba puxando um monte de cara que não foi votado pra estar lá no poder. Aí o que aconteceu? Na legislatura passada, nós iríamos aprovar o distritão. Que é o seguinte: os mais votados são eleitos. Pronto, acabou. Maravilha. Paraná, por exemplo, tem 30 cadeiras de deputado federal, os 30 mais votados.
O plenário inteiro estava para aprovação. O que aconteceu? O presidente da comissão especial, que era sobre esse assunto, era presidente nacional de um partido e a relatora da comissão, presidente nacional de um outro partido. Os donos de partido não queriam o distritão. Então, o que aconteceu? Boicotaram. Não passou. Pode crer, um fisiologismo. Entendeu? Sim. Então, tudo começa com isso, na minha opinião. Tem que ter uma reforma política. Ponto. Mas como que vai ter? Você mesmo falou, quando vocês tentam ter reforma política, os políticos matam. Eu acho que a reforma o remédio para isso é o que o Lira falou hoje. A gente tem que fazer, só que fazer para daqui 10 anos. Aprova já, mas para começar a valer, não para 26, para 30. Ah, cara, eu tô com mais pressa, mano. Tô com mais pressa. Ô, Monarca, quantos anos você tem? 33. Pô, tá novo, porra. Tô com 32. Ah, mas sei lá, os nossos pais, eles viram o Brasil e eles pensavam que ia melhorar. Passou a vida inteira deles e não melhorou, mano. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!